Uma das maiores infelicidades que pode surgir na vida de um homem é quando ele tem um objetivo muito claro na mente dele, uma coisa que ele se propôs a fazer e que por algum motivo, por conta de algum deslize que ele mesmo cometeu, ele não consegue concluir esse objetivo. E isso acaba acontecendo bastante, por exemplo, com a luta, né, que muitos jovens e até mesmo muitos adultos também enfrentam, que é com respeito à masturbação. Isso é interessante porque, querendo ou não, é algo muito recorrente que a gente viu até um tempo atrás aí, que era com a crescente do movimento do NoFap. Como também todo mês de setembro tem, né, que é o tal do NoFap September, que é um incentivo a mais para que as pessoas tentem realmente se livrar desse vício que acaba ferrando com a vida de muita gente, inclusive ferrou com a vida de muitas pessoas deste podcast, né, tanto dos ouvintes como também este que vos fala. Salve Legião, que quem fala é o Cliff, sejam muito bem-vindos a mais um podcast na Hora do Invento. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito desse truque mental que é o NoFap e se ele necessariamente cumpre aquilo que ele diz, né? Eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito disso, então não vou tentar me anunciar muito a respeito disso. Vamos dar uma volta aqui rapidinho. Você deve estar lendo o título do podcast e deve estar se perguntando o que seria melhor que o NoFap. Eu já vou adiantar a vocês aqui. Muitas pessoas, inclusive, por exemplo, o próprio Dom Sandro, que era até um tempo atrás um dos maiores influenciadores da Red Pill, né? Hoje em dia a gente tem... Como é que é o nome dele? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho, para não falar besteira. Caramba, o nome dele é Rafael alguma coisa. Peraí. Rafael Aires. Isso, Rafael Aires. Um dos maiores influenciadores atualmente da Red Pill. O Dom Sandro, na verdade, ele falou bem brevemente o que ele pensava a respeito da pornografia, o que eu achei que foi um vídeo bem desleixado, na verdade, porque você não dá tanta atenção em simplesmente dizer, NoFap é placebo. Isso é um pensamento bastante equivocado e eu diria até que bastante errôneo. Então eu queria comentar um pouquinho com vocês a respeito disso, para poder simplificar as coisas e chegar até um ponto crítico de onde eu quero chegar. Do meu ponto de vista Cliff, o NoFap ele é a técnica suprema para lidar com associações e se tornar alguém melhor? Não, já adianto para vocês que não. Eu não penso dessa forma e vou dizer para vocês o porquê. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre o vício da pornografia. O que seria basicamente o vício da pornografia? Muitas pessoas, muitos homens principalmente, eles tendem a libido ser mais alta e, consequentemente, na adolescência e até mesmo na fase adulta, eles enfrentam esse problema. Às vezes eles têm ali seus sites favoritos, seus vídeos favoritos, suas produtoras de conteúdo, fotos, etc. Aquilo que eles gostam de consumir. Até mesmo algumas mídias diferentes, como por exemplo histórias em quadrinhos, os mangás, os animes, os hentais no caso, jogos de videogame que incentivam isso. Recentemente estamos vendo também o crescimento de dolls no mercado. Só que o ponto crítico aqui é que geralmente ele vai encontrar sim um ponto que levam ao mesmo ponto crítico, que é uma masturbação. E onde eu quero chegar com isso tudo? Vamos lá. O indivíduo que ele se encontra numa situação de vício, se categoriza numa situação de vício, onde ele pratica o mesmo ato, sei lá, em casos mais tranquilos, né, 2, 3 vezes por semana, casos mais críticos, sei lá, 2 vezes por dia, esse daí o cara tá na adolescência mesmo, acaba acontecendo de que depois de um tempo ele acaba percebendo que é uma merda e que isso tá ferrando com o psicológico dele, e ele decide entrar no NoFap. O NoFap em si, ele seria um instrumento para que o jovem e o adulto conseguisse escapar desse vício e, por consequência,
se libertar. Só que o NoFap por si só ele não é efetivo. Por quê? Muitas das vezes a pessoa está fazendo NoFap porque ele pensa que ele vai conseguir vencer esse desafio e ele vai conseguir se libertar do vício. Só que muitos dos ouvintes que já praticaram NoFap, muitas pessoas podem alegar que você fica um tempo, você fica lá, 1, 2 semanas, às vezes, quando o cara está muito engajado, 1 mês, sei lá, até 2 meses, quando o cara tá bem topzera assim, mas em um dado momento ele cai. E ele vê aquele youtuber lá que ele acompanha, que o cara fala, tô há mais de 90 dias aqui no NoFap. Ele se inspira, ele quer ser esse cara, mas ele não consegue ser esse cara. E aí entra a frustração e, consequentemente, o desânimo, e aí o vício volta com mais força. O que acontece? O que torna o NoFap tão bom para que a gente tente tanto alcançar as strings de 3 meses, por exemplo, que seria basicamente quando você tá limpo daquele bagulho? É por conta dos benefícios, né, que o NoFap traz. Então, a gente viu até que um tempo atrás aquele maluco lá, o Alpha Spirit, que vai vender os cursos, os caras lá, tudo bitolado, achando que... Enfim, vendendo os cursos, é o que mais tem na internet, é a gente vendendo curso. Inclusive, Rafael Aires, eu não vou comprar seu livro. Eu acho que você está fazendo muito legal, mas eu ainda estou com o pé muito atrás para você. Então vamos ficar de olho no Rafael Aires aí. Eu não abraço o produtor de conteúdo, cara. Sinto muito. Espero estar profundamente enganado a seu respeito. Mas continuando, você vê ali alguns youtubers ali de 2020 e tal, que vendiam cursos, essas coisas assim. Você vai se libertar do NoFap porque tem tais benefícios. E de fato, o NoFap traz benefícios. Só que esses benefícios por si só poderiam ser alcançados de formas diferentes, entende? É muito interessante aquilo que o ser humano consegue produzir, e principalmente quando se trata do cérebro. Vamos lá. Os benefícios. Você teria basicamente uma autoconfiança maior. Ponto interessante, autoconfiança, né? Você se tornaria mais atraente, né? Você emanaria hormônios mais atraentes e você atrairia mulheres pelo cheiro. Você ficaria com a pele mais bonita e você se sentiria melhor, enfim, N coisas que melhorariam com o NoFap. Eu já consegui strings bem altas e posso dizer, sim, cara, durante os meus picos de NoFap, cara, minha pele era muito bonita, eu me sentia muito mais confiante, as pessoas me elogiavam. Aí você vira pra mim e fala, então, Cliff, você tá falando pra mim que tem essa cambada de benefícios, tá falando pra mim que o NoFap não é efetivo? Sim, basicamente. Um tempo depois, você percebe que esses benefícios não são eternos. E você volta a um certo status de normalidade. Só que olha que interessante. Quando você trabalha sua mente a não acreditar, que eu acho que essa é uma expressão muito fajuta, mas quando você fortalece a sua mente a ponto de entender que tais coisas você poderia conseguir muito bem sem o NoFap, parece que automaticamente você desbloqueia algo superior ao NoFap, que seria basicamente uma espécie de autocontrole do seu próprio corpo. Isso é bem interessante. Existem algumas pesquisas, algumas pessoas que falam a respeito de como monges Shaolins controlam o próprio corpo através de meditação e de outros trabalhos, técnicas de respiração. A gente via até um tempo atrás o tal do banho gelado, comer virado para a parede. Mas o fato é, a sua mente ela trabalha de acordo com aquilo que você acredita. E aí em que entramos no placebo que o Dom Sandro comentou um tempo atrás. Será então que tudo isso é placebo, já que a sua mente passa a acreditar que você está saindo bem através desse tipo de coisa? Eu diria que não. Eu diria que quando você se livra de um vício, como no caso é a pornografia, que sim traz malefícios, cara, querendo ou não, você tem um desperdício muito grande
de zinco, que é um dos principais hormônios, um dos principais minerais do seu corpo que a gente produz, né? A base também do ferro, do feijão, essas coisas assim, tudo isso é liberado quando você tem o êxtase durante o prazer sexual. Aquela palavra começa com G. E quando você faz isso com frequência, você acaba desperdiçando esses minerais muito importantes. Se eu não me engano, a produção de leite, vamos dizer assim, a produção de leite no corpo do homem costuma vir de mais ou menos uns 7 dias, desde a última relação, onde houve o ato de, aquela palavra com G. Então você, por consequência, leva um tempo para o seu corpo se acostumar com aquele processo. E quando você entende que esse tipo de ato ele tem esses malefícios práticos na hora, assim, você percebe. Então, quer dizer que o NoFap ele é algo realmente muito efetivo. Só que, como a gente entende isso, como a gente consegue perceber, muitas dessas características que você consegue com o NoFap, você conseguiria, por exemplo, com uma mente forte, ou seja, com uma meditação, com uma oração, depende da sua crença. Tudo isso de acordo com aquilo que você está disposto a investir psicologicamente. Então quer dizer então que o NoFap ele é desnecessário, eu posso bater 51 durante o dia? Não, obviamente que não, né? Obviamente, como eu mencionei, tem sim vantagens, muitas vantagens em praticar o NoFap, só que o NoFap por si só, ele não é efetivo. Você tem que ter uma mente forte, você tem que entender o que está acontecendo ali. E o que está acontecendo beleza, o NoFap ajuda a você conservar certos nutrientes no seu corpo que vão te deixar mais forte, que vão te deixar, às vezes, até mais bonito, né? Dependendo do ponto de vista aí, né? Mas que vão te deixar melhor. Só que, se você não tiver uma mente forte, se você não estiver entendendo o que está acontecendo e, consequentemente, desenvolvendo características que te façam ser alguém melhor, não vai ser o NoFap que vai mudar a sua vida. Muito daquilo que gere sociedade, que gere relacionamentos, envolve uma psique forte, entende? Então, sim, o NoFap ele é ok, só que ele por si só ele não garante vida, então ele não é a técnica suprema. Eu diria que até técnicas antigas de meditação são mais efetivas que o NoFap. Só que, obviamente, somar NoFap com a mentalidade forte vai te trazer muitos benefícios. Então era isso aí. Esse era o meu podcast a respeito desse assunto. Faz tempo que eu não falo desse tipo de assunto no canal. Tava até com saudade. Um forte abraço a todos e arrivederci.